Então, gente, estávamos falando desse assunto aqui, que era o artigo sobre curcumina, né? Falamos da introdução, dos objetivos. Eu acho que a gente parou aqui na introdução, ou nessa parte final, que eu comentei com vocês sobre algumas técnicas de caracterização de complexos. Deixa eu só. Isso, aqui mesmo. Então a gente falou dos dois FTs, FTIR e FT-Raman, que nesse aqui a gente incide uma luz na amostra, numa faixa grande lá de comprimento de onda, e a amostra vai absorver ou transmitir essa luz, e aí o espectro é em relação a isso. E aí na região do infravermelho, as ligações químicas, elas vibram e a gente vê essas ligações aí, quais delas que estão vibrando para cada material. O FT-Raman já é um outro que a gente incide uma luz de um comprimento de onda específico na amostra, e aí a amostra vai espalhar essa luz e em comprimentos de onda específicos. E aí, em cada comprimento de onda também se refere a uma ligação química. E o último, a fotoacústica, a gente também incide uma luz na amostra. No nosso caso, era a fotoacústica na região de UV-Vis, ultravioleta visível. Aqui é infravermelho e aqui é infravermelho, tá? Então, essa luz é incidida na amostra. A amostra, quando recebe uma luz, ela vai aquecer e aí ela vai movimentar. O aquecimento faz com que ela cresça um pouquinho, né? No caso, ela vai dar aquela dilatada térmica. E essa dilatação térmica da amostra vai fazer com que ela movimente o ar que está em volta dela. E essa movimentação de ar vai gerar um som que é captado por um microfone altamente sensível aqui. E aí aqui é a mesma coisa, a gente tem ligações da molécula específicas que vão ter essa vibração em regiões específicas, tá? Então, todas essas técnicas nos ajudam a entender a estrutura do material. E se eu tenho uma microcápsula, essa microcápsula pode ter mudado alguma ligação química, alguma interação química, né, que envolve esse material. Mas enfim, já já a gente fala desses resultados. Vamos falar dos métodos. Tinha os objetivos que a gente já citou, vou passar rápido, mas não muito para não dar enjoo ninguém. E aí a gente vai para os métodos. Primeira coisa que nós fizemos a gente tinha tentado fazer a complexação ou a inclusão molecular usando esse método. A gente fez um monte de coisa e quando chegou nas técnicas de caracterização, a gente percebeu que a inclusão molecular não tinha acontecido. Então, fizemos um estudo da literatura e chegamos em 3 métodos que a gente testou para ver qual deles seria mais eficiente, né, na questão da inclusão molecular. Sempre na proporção 1:2 em mol. Então, para cada molécula de curcumina, eu usava 2 moléculas de ciclodestrina, tá? 3 métodos, então. Nesse primeiro de coprecipitação, a gente prepara uma solução da ciclodestrina, aqui uma molaridade específica. A curcumina é adicionada sendo previamente diluída em etanol, tá? Então, coloca o mínimo possível de etanol para diluir essa curcumina. E aí, essa mistura aqui, ó, a gente usa uma chapa aquecedora com agitação, então é um agitador magnético com aquecimento, porque esse material ficou a 70 graus por 4 horas. Aqui um condensador para o etanol não evaporar tão cedo, então ligado a um banho de gelo. E aí, então, coloca a solução de beta-ciclodestrina aqui e vai gotejando a de curcumina. Depois que termina de gotejar, deixa 4 horas agitando para que a gente consiga fazer com que a curcumina realmente entre dentro da molécula de ciclodestrina, tá? Não dá para jogar ela em pó aqui, porque se você jogar ela em pó, ela vai ficar boiando na solução
e ela não tem como entrar na molécula de jeito nenhum. Então, por isso que se faz uma soluçãozinha dela com etanol. Então, 4 horas a 70 graus. Depois vai para o rotoevaporador para tirar o etanol, né? E aí começa então a precipitação do material. Então, eu primeiro tiro o etanol, aí a curcumina que ficou para fora normalmente precipita aqui. Depois a gente resfria é modo de dizer, né? Mas baixa a temperatura para 25 graus por 8 horas para começar a precipitar a ciclodestrina. E aí a técnica de coprecipitação significa então que eu vou precipitar a curcumina que está dentro da molécula junto. Então, 8 horas a 25 ainda em agitação, depois fica na geladeira 4 graus por uma noite para filtrar o final. E aí aqui a gente tem material complexado e não complexado junto, tá? O papel de filtro a gente seca em estufa numa temperatura amena só para ele ficar em pó. E aí aqui então a microcápsula por coprecipitação. Por liofilização, nós testamos usando a curcumina diluída em etanol ou a curcumina sem diluir. Então, tinha um frasco com a solução de beta mais a curcumina em etanol, que ficava uma coisa visualmente bem homogênea, e um segundo frasco com a solução de beta mais a curcumina sem etanol, ficava cheio de precipitado. Mas como ficava no shaker agitando, a gente pensou que talvez essa agitação promovesse, sei lá, a entrada da curcumina dentro da molécula também. Isso aqui era só um teste. Então, essa solução de beta com a curcumina com solvente ou sem solvente ficou aqui 7 dias, 37 graus, 180 RPM. Depois dessa agitação por 7 dias, nós filtramos e aí o que passa é o complexo. O que fica aqui é o que não foi complexado. E aí esse complexo que está em solução é liofilizado para a gente obter ele na forma de pó, tá? Já adianto para vocês que esse aqui, a curcumina ficou toda aqui, essa solução ficou muito clarinha, quase não complexou. Aqui a gente já teve uma complexação um pouquinho maior. E o último método, que é a evaporação do solvente, o que a gente faz? Faz a solução de beta, pega essa curcumina, vejam que aqui é bem pouquinho, porque o volume para fazer esse método é bem pequenininho, porque a acetona aqui vai evaporar no ar ambiente. Então, pesa uma quantidade bem pequena de curcumina, dilui em acetona, e aí vem para o becker, na solução de beta, e esse material aqui fica misturando, fica agitando durante a noite toda. E aí, então, durante a noite, essa acetona evapora, certo? E aí, teoricamente, a curcumina entra dentro da molécula de beta. Depois, para recuperar o complexo, a gente centrifugava, ou podia filtrar também, centrifugava e tirava, então, o sobrenadante, já que a ciclodestrina é solúvel, né? Ela fica no sobrenadante e liofiliza esse sobrenadante para obter o complexo, certo? Então, a gente testou esses 3 métodos. Depois, a gente dosava a curcumina nos complexos para dosar a eficiência. E nesse artigo, a gente dosava a gente media a eficiência só por essa relação. Então, quantidade de curcumina no material dividido pela quantidade total de curcumina. A gente não desfazia o complexo para fazer a dosagem de eficiência, então esse dado de eficiência aqui não é muito confiável, tá? Porque a gente dosava a curcumina toda. Para dosar a curcumina do material de referência, 10 mg para 25 de etanol, complexo a gente dosava com a mesma proporção, tá? E em espectro, dosagem de curcumina em espectrofotômetro, 430 nanômetros.
Aqui os equipamentos que nós utilizamos, então o laboratório tinha um equipamento desse que tem duas portas. Nessa porta ele faz o FTIR, nessa porta ele faz o Raman. Claro que essas análises não são concomitantes, ou o equipamento está fazendo uma ou está fazendo a outra. Então o FTIR foi feito nessa região de comprimento de onda toda aqui, de 370 a 7.500. Deixa eu ver se tem um zoom aqui. 377.500 centímetros menos 1, uma média de 128 varreduras, então a análise é feita 128 vezes. A resolução de 2 centímetros menos 1, então se ficar 2 para mais ou para menos ainda está como se fosse o desvio padrão. E foi feito por pastilhas, que eu já comentei com vocês. E o FTIR, a luz incidente era de 1064 nanômetros, uma média de 1000 varreduras e resolução de 4. Tá? Nós também fizemos o DRX, que é uma análise que eu não entendo muito, mas a função é estudar materiais cristalinos e também serve para você... Também é uma análise estrutural, então para você identificar materiais. E a fotoacústica que nós fizemos aqui, de 200 a 800 nanômetros, então já é na região do UV. O equipamento era um equipamento que eles mesmos montaram, ele era todo rudimentar, a gente rodava esse filtro aqui na mão. E aqui mais ou menos o esquema, vem a luz, aqui seleciona o comprimento de onda, o filtro. Essa luz não é contínua, então por isso que tem esse, parece um ventiladorzinho, né? Fechado, aberto, fechado, aberto. Vem para a amostra, a luz incide na amostra, movimenta o ar em volta, que é captado pelo microfone. E aí a gente foi fazendo alguns estudos também para ver, por exemplo, se a encapsulação ou a complexação melhorava a solubilidade do material. Então, pega o material puro e complexado, dilui em água, separa por centrifugação, porque aí eu vou ter no fundo tudo que não solubilizou e no sobrenadante o que solubilizou, e doso em espectro. Além de teste de solubilidade, teste de estabilidade, então o material ficou exposto ao sol por 30 dias e de 5 em 5 dias a gente dosava no espectro a curcumina. Ou ela pura ou ela complexada, e também tinha as misturas simples, que a gente já comentou. A gente fez uma caixa de vidro e colocava dentro de placas de Petri também de vidro transparente para pegar essa luz do sol. Estabilidade é o pH. Também soluções, aí nesse caso em soluções, ou dela pura, complexada e mistura simples, ia variando o pH de 1 a 9 e medindo quanto que tinha de curcumina. E o último, estabilidade, ao armazenamento por 90 dias em 3 temperaturas e ao aquecimento. 3 temperaturas também, e a gente media a curcumina a cada meia hora, 60 e 120 minutos, sempre em espectro, tá? E terminamos com uma aplicação em alimentos, então a gente fez sorvete, aqui os ingredientes do sorvete. Numa formulação, 0,25 gramas da curcumina pura. Na segunda, uma quantidade de complexo que continha 0,25 gramas de curcumina. Na terceira formulação, a quantidade de complexo que desse uma cor equivalente à formulação A. Então, esses sorvetes foram submetidos à análise sensorial e também foi medida a cor, coordenadas L e AB. O nosso colorímetro só dava L e AB, na época não sabia que dava para fazer isso por aplicativos, a gente calculou tudo na mão, o croma e o H, o Ruengo. Hoje em dia vocês sabem que dá para fazer isso usando qualquer site, né, de conversão. E tem colorímetro que dá todas essas medidas. Então, vamos aos resultados. A parte que é mais relevante para vocês, que é o que eu quero destacar mais, é a parte da caracterização dos complexos. Vejam, a gente tem aqui o nosso complexo por coprecipitação, que foi o que deu os nossos melhores resultados, então o foco vai ser mais nele, tá? Então, o complexo é o verde, a cicodestrina pura, o preto, a curcumina pura, o vermelho, e a mistura simples
E o azul é a mistura simples. Então, se vocês olharem, a ciclodestrina, numa região específica, que a gente fez um comprimento bem longo, mas os nossos dados ficaram melhor nessa região aqui. A ciclodestrina ela tem picos bem importantes aqui, ó, de 900 a 1200. E um que destaca muito é esse em 1157, que é referente à ligação CO, uma ligação simples. Vejam que a ciclodestrina ela tem mais ou menos essa cara. Os carbonos estão aqui e as hidroxilas elas ficam para fora. Então, esse CO é como se fosse esse carbono que está aqui, ó, ligado a esse oxigênio, esse carbono que está aqui ligado a esse oxigênio. Então, na teoria, esses carbonos são os que interagem com a molécula hóspede, porque eles estão voltados para dentro, enquanto as hidroxilas são voltadas para fora. Então, se eu tiver uma alteração nesse carbono aqui, nesse pico, que é o que a gente costuma procurar, se tem alteração nesse pico da ciclodestrina, eu tenho grandes chances de que a molécula hóspede está interagindo por interações hidrofóbicas com esse material. E aí, vejam, a mistura simples não aconteceu nada, o pico está na mesma posição. Já no complexo, esse pico tem um ombro. Tá vendo aqui, ó, em 1114, em 1144 centímetros menos 1. Então, isso aqui me dá indício que alguma coisa está acontecendo nessa ligação CO, tá? Aqui estão todos os picos característicos da curcumina pura. E aí, aqui tem alguns que a gente marcou, que eles aparecem exatamente igual, exatamente na mesma posição na mistura. E no complexo, ó, esse que era 1510 vai para 1514, o em 1602 vai para 1587. Então, esses deslocamentos, o aparecimento de ombro é o que nos mostra que alguma coisa está acontecendo, tá? E aí a gente foi marcando vibrações de CCH do anel. A curcumina tem 2 anéis. Vibração do anel do lado enólico, porque a curcumina, se a gente quebrar ela no meio, esse anel é do lado do grupo cetona, esse anel é do lado do grupo enol. Então, provavelmente aconteceu alguma coisa do lado de cá, se a gente vê alteração nesse pico. E aí, aqui... Opa, desculpa. Aqui, ó. Dando um zoom naquele finalzinho que eu mostrei para vocês, ó. A curcumina tem esse pico em 510, que é um C-dupla-O e o C-dupla-C do anel. No complexo, esses picos mudam. Esse aqui desloca e esse aqui some e destaca um ombro em 1587. Então, alguma coisa está acontecendo no anel aromático da curcumina, alguma coisa está acontecendo nessa ligação C-dupla-O aqui da curcumina. Lembrando que a ligação C-dupla-O tá aqui, ó, onde eu tenho o grupo cetona. Então, ou aqui está acontecendo alguma coisa, ou aqui está acontecendo alguma coisa, tá? Nos outros complexos, ó, liofilização com solvente, sem solvente e evaporação, todos esses complexos ficaram bem clarinhos. Então, a ciclodestrina se sobressaiu muito em quantidade, a eficiência de encapsulação foi pequenininha. Então, os picos ficaram muito parecidos, os espectros, né, com o espectro da ciclodestrina, a gente não conseguiu ver tanta coisa. Mas aí, quando a gente foi para o Raman, vejam que a ciclodestrina... Deixa eu voltar aqui, ó. A ciclodestrina, na técnica de FTIR, ela tem vários picos bem intensos. Vocês vejam, numa intensidade aqui de 2,2, o pico está bem alto. Os complexos estão na mesma intensidade, ó, 2,6, 2,2. Os anteriores, eita, peraí. 1,6, 3,2 é o máximo. Então, a ciclodestrina ela tem um sinal muito forte no FTIR. E aí, uma vantagem da técnica de Raman,
Vou passar rápido, cuidado para não enjoar. Deixa eu chegar por aqui que acho que é melhor. Aqui. Uma vantagem da técnica de Raman é que a ciclodestrina mal tem pico na região que nos interessa. Veja que aqui, ó, 0,1 de intensidade, a gente quase não tem coisas marcadas. Diferente da curcumina, que vai até 1,6 e tem picos que se destacam muito aqui, ó. E foi aqui que a coisa ficou mais clara para a gente. Então, vejam. As ligações C+C e C+O aqui, por exemplo, e as ligações C+C do anel aromático da curcumina se mantiveram na mistura e não tem nenhum sinal da ciclodestrina aqui. E no complexo, essa que era em 1627 andou 10 centímetros menos 1, foi para 1637. E essa em 1600 teve um ombro muito marcado. Então, isso deixa muito claro que o anel aromático da curcumina e essas ligações aqui sofreram alguma interação química. E aí a gente vem com a hipótese de entrada da curcumina dentro da molécula de ciclodestrina. Especialmente do lado de cá, já que eu tenho alguma coisa nesse C+O que aparece aqui, ó. Se alguma coisa aconteceu aqui, provavelmente a ciclodestrina entrou mais desse lado da molécula, por exemplo. A mesma coisa a gente vê aqui só a molécula. Para os outros complexos, a gente também vê pelo Raman. A gente não conseguiu ver pelo FTIR, mas pelo FT-Raman deu para ver alguns deslocamentos. Então, ficou muito claro que todos os complexos aconteceram. São boas evidências, tá? Então, a gente tem a entrada da curcumina em um lado ou dos dois lados da molécula, no grupo cetônica ou no grupo enol ou só nesse lado aqui. Eu acho que isso aqui era para estar do outro lado, né, já que a alteração está acontecendo aqui. Mas enfim, essa é a hipótese, tá? Além do FTIR, FT-Raman, a gente fez a fotoacústica e aqui a gente não conseguiu ver nada demais. Vejam, a ciclodestrina, que é o preto, não tem sinal fotoacústico na região que a gente analisou, então aparentemente ela não ia atrapalhar a visualização de alguma coisa. A curcumina é essa linha vermelha aqui com quadradinhos, e aí os complexos ficaram parecidos com um complexo aqui com uma intensidade de sinal bem maior. Mas o fato de ser um morro gigante, não dá pra gente concluir muita coisa. E aí eu vou mostrar para vocês já já como é que a gente fez no artigo para tentar entender melhor essas informações. Mas por enquanto a gente não observou nada. O DRX é uma análise que eu não entendo muito, mas ela nos traz informações de materiais cristalinos. Porque o material cristalino, na verdade, ele é cheio de cubinhos, né? E aí essas medidas de aresta e tal, o ângulo, tudo isso é analisado aqui. Quando a gente está analisando DRX de amostra que a gente fez em encapsulação, o que a gente tem que ver é o seguinte. Aqui os meus materiais puros, curcumina pura, o meu material de parede puro. Se eu misturo as duas coisas, o que eu tenho que ter é um espectro que some os dois. Então, ó, esse pico da beta está na mistura, esse pico da beta está na mistura, esse pico da curcumina e da beta também está aqui. É mais ou menos isso que eu vejo. E aí eu vou comparar se da mistura para o complexo eu tenho alteração. E aí a gente vê, ó, que surgiram alguns picos no complexo que não tinha em nenhum dos materiais originais. Então, significa que a minha estrutura da molécula está mudando. Se a estrutura da molécula está mudando, provavelmente porque uma molécula entrou dentro da outra. Tem um outro pico novo aqui que ninguém tem, ó. Nem a curcumina pura tem, nem a beta sozinha tem. E, obviamente, a mistura também não tem. Então, esses picos nos dão bons indícios que a estrutura do complexo é diferente do que a estrutura da mistura, tá?
E aí, alguns dados de eficiência. Vocês sabem, como eu já comentei, que essa eficiência não é muito garantida, porque a gente só dosou a curcumina que estava no material, independente se estava dentro ou fora. Mas por esses dados, a eficiência do primeiro método, que foi a coprecipitação, foi bem maior que os outros. E aí por isso que a gente usou o material de o complexo por coprecipitação para as próximas análises. Apesar da eficiência não estar muito correta, a coprecipitação se saiu melhor em termos de solubilidade. Então, melhorou a solubilidade da curcumina 31 vezes, por exemplo, enquanto os outros métodos, liofilização sem solvente, evaporação, melhorou menos de 20 vezes. E a liofilização com solvente, 28. Então, nessa imagem a gente vê que ainda tem material não complexado, ainda tem curcumina solta no complexo, mas mesmo assim dá para ver já uma homogeneidade melhor. Isso aqui é a curcumina sem complexar. Depois que a gente filtra, isso aqui fica transparente e esse aqui ainda fica bem amarelinho. Em termos de estabilidade ao sol, o material complexado ele se comportou um pouco melhor e ao final reteve 18% mais corante. E aí eu sempre sugiro que a gente analise a retenção da cor, em vez de dosar, por exemplo, a curcumina em si. Por quê? Porque se eu pego, sei lá, 1 grama de curcumina idoso, vai dar um monte. Se eu pego 1 grama de complexo idoso, vai dar bem menos curcumina, porque a gente sabe que tem uma proporção grande aí de material de parede que vai fazer com que a quantidade original de curcumina seja menor. E aí depois, quando eu comparo, por serem grandezas muito distantes, eu tenho dificuldade de fazer um gráfico. Então, se eu fizer um gráfico em porcentagem de retenção, é muito mais fácil, porque todas as medidas que eu faço no tempo zero, eu vou chamar de 100%. E aí eu sempre vou comparar com esse 100%, tá? Apesar do gráfico só trazer o complexo, que é o vermelho, e a curcumina pura, que é o azul, a gente fez também para mistura simples e os dados sempre foram muito próximos à mistura. Esse aqui é o resultado ao final, tá? Então, lembrem de sempre comparar com a mistura. Aqui só uma imagem das três, ó. Pura, complexo e mistura no dia 0 e no dia 30, de exposição ao sol. Vejam como a mistura clareou, né? Ficou bem nítido. Em relação ao pH, a complexação não mudou quase a estabilidade, então não nos ajudou tanto para pH. Em relação ao armazenamento, em congelamento, a retenção de corante foi bem alta para as duas. Vejam que a curcumina pura ficou bem perto de 90% ao final dos 90 dias. A 4 graus, elas também caíram próximas e a 25 graus também. Então, a complexação não ajudou tanto assim no armazenamento. Apesar de ter dado uma diferença razoável aqui, né? Mas ao final dos 90 dias ficou bem próximo. Em relação à temperatura, na temperatura mais baixa, o complexo se manteve do começo ao final do tempo. A curcumina pura caiu um pouquinho. 100 graus o complexo se manteve bem mais também. Bem mais, né? Razoavelmente mais. A 200 graus os dois caíram, mas mesmo assim, ao final deu uma diferença de 20% aí da retenção de corante, comparado ao material complexado e puro. Então, a gente tem aí bons indícios de que essa encapsulação melhorou alguns aspectos do material encapsulado. Deixa eu passar rapidinho isso aqui. Essa foto vocês já conhecem, então, como a complexação faz com que a cor fique bem mais intensa, né? Ficou bem bacana aí. Quando a gente fez a análise colorimétrica, realmente deu uma diferença muito grande no parâmetro B, que é o amarelo. Então, vejam que a amostra B, que é a que tem complexo na mesma quantidade,
ficou bem mais intensa em termos de amarelo do que as outras duas amostras. Isso refletiu na saturação também, no croma, que é justamente a intensidade da cor. E tá todo mundo perto do 100 aqui, que é amarelo indo pro verde, né? 0 graus, 90 graus, 180 graus, então o 100 acho que deve estar por aqui. Na sensorial, as pessoas gostaram bastante dos produtos, vejam, numa escala de 1 a 9, deram notas bem próximo de 7. Não deu diferença em textura, sabor, aroma. Deu diferença na cor, que a B foi mais mal avaliada. E aí deu diferença da intenção de compra. As pessoas falaram que esse sorvete de creme estava muito amarelo. E aí elas não gostaram. Elas acham que o sorvete de creme tem que ser um amarelo mais suave. Tá? E aqui as conclusões, que os dados de FTIR, Raman e DRX deram bons indícios de complexação. A fotoacústica não ajudou tanto. O complexo por coprecipitação teve os melhores resultados em eficiência e solubilidade. E a estabilidade os resultados de estabilidade demonstraram algumas vantagens na utilização desse complexo, tá? Bom, sobre o artigo é isso, e aí eu queria mostrar para vocês, eu trouxe essa apresentação porque ela está mais colorida e ia ficar mais fácil da gente entender, mas eu queria mostrar para vocês mais duas coisas que eu até coloquei nos slides sobre esse artigo. Então, lembrando que o artigo está aqui. Esse link aqui é o link daquela apresentação do Prezi, caso vocês queiram olhar em algum momento. E aí, no artigo, além de colocar as figuras de FTIR e Raman, a gente também fez uma tabelinha falando sobre alguns comprimentos de onda lá e qual é a ligação química a qual esse comprimento de onda se refere. Esses símbolos que vêm antes, eles tratam sobre se é um bending ou se é um stretching. Eu até coloquei a legenda aqui embaixo que eu esqueci. Um stretching é um estiramento e um bending é uma deformação angular, que pode ser no plano ou fora do plano. Então, em 856, a curcumina tem um pico muito marcado, que é de CH, de deformação angular fora do plano, dos CH dos aromáticos, por exemplo. E a gente colocou do infravermelho e do Raman para as pessoas se encontrarem, né, e facilitar a interpretação desses dados. Caso vocês não lembrem disso que a gente comentou lá atrás, nos slides aqui, ó, tem esse videozinho que é bem legal. Cadê? Deixa eu copiar ele lá. Vou botar ele aqui em 3 minutos. 3. Aqui, ó. So now you know that there are two main kinds of vibrational modes in aerospectroscopy. Number 1, stretching. Number 2, bending. So for stretching, there are two kinds. One is symmetrical stretch. As you know, when we exercise, we need to stretch. Now stretch after the exercise. Symmetrical stretch means this way. Do you see a line of symmetry on my skull, through my skull to the body? One line of symmetry as I stretch. My arms are the bonds. Asymmetrical stretch this way. No line of symmetry through my body. Mostrei só um pedacinho, mas só para vocês verem os movimentos. O que é o stretching simétrico, né, que ele fez primeiro, o stretching assimétrico, e daí depois ele vai mostrar o bending dentro do plano, fora do plano. É bem legal esse vídeo. E tem esse link aqui, que tem acho que as figuras também. Deixa eu ver. E aí aqui tá em português, caso vocês prefiram, né? As axiais, que são os stretching.
simétrico e assimétrico, e as angulares, que são os bendings. Simétrica, assimétrica, fora do plano, tem a dentro do plano também. Enfim, aqui vocês vão achar bastante coisa sobre isso. Se quiserem, em algum momento a gente pode conversar mais sobre isso também, tá? Vocês sabem onde eu tô. E a outra coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Lembram lá do dado de fotoacústica? E aí eu mostrei isso aqui na minha defesa, e a pessoa, eu falei assim, isso aqui não dá para ver nada de nada. E aí tinha uma pessoa da física na banca e falou assim, Camila, você precisa fazer gaussianas. Eu acho que a expressão que ela usou foi uma deconvolução gaussiana, se eu não estou enganada. Porque o que acontece? Quando eu tenho um morro, significa que eu tenho vários picos que contribuem para esse morro. Então, o ideal é eu separar o morro em picos para ver se os morros realmente têm os mesmos picos. Porque se eles tiverem os mesmos picos, eles estão se tratando de fato da mesma coisa. E aí a gente fez essas gaussianas. E aí a gente percebeu que a curcumina, por exemplo, que é o primeiro, é o... Cadê? Deixa eu só achar aqui. O B é a curcumina. Esse aqui, ó. Gaussian Deconvolution of Curcumin é o B. Mistura simples é o C e complexo de coprecipitação é o D. Então, curcumina, mistura, complexo. Da curcumina, ele tinha 6 picos com esses centros: 221, 272, 347, 428, aqui nanômetros. Então, pico 1, pico 2, pico 3, pico 4, pico 5 e esse pico 6 aqui embaixo. E aí, esse aqui, ó, 428, de acordo com a literatura, que é o quarto, 1, 2, 3, 4, esse aqui, ele é relacionado aos anéis aromáticos, certo? Então, esse aqui tem relação com o anel aromático. Na mistura simples, esse pico está exatamente no mesmo lugar, assim como os demais. Agora, no complexo, esse pico aqui, ele está deslocado. Ele não aparece mais. Eu tenho o primeiro pico aqui no mesmo lugar, esse segundo no mesmo lugar, o terceiro aqui. Esse pico, ele se transforma... Esses dois picos, na verdade, eles viram 3. Esse último também sai do lugar, mas esse aqui some. Então, no complexo, eu não tenho esse de 428 que está relacionado com os anéis aromáticos. Então, isso também é um indício de que a complexação aconteceu. Deu um trabalho enorme fazer isso aqui. Eu fiquei um mês fazendo essa parte. Mas, enfim, quando eu pego um morro e divido ele em picos menores, daria para pegar aqueles dados de FTIR também que tinha vários ombros e tal, e dividir em picos para ver o que acontece em cada pico desse, quem que some, quem que anda, porque aí a gente tem um resultado bem preciso sobre o que está acontecendo com as moléculas, né? O pessoal da física faz muito isso. E aí aqui eu coloquei algumas coisas sobre a difração de raio-x. Vejam, isso aqui eu copiei da Wikipédia, é uma definição bastante muito bem feita e bastante simplificada da coisa. Então, ela é chamada de difração de raio-x ou cristalografia de raio-x. Então, é uma técnica que consiste em fazer passar um feixe de raio-x, que é uma forma de radiação através de um cristal de uma substância. Então, essa técnica só serve para materiais cristalinos, tá? Às vezes, a gente pega o material de parede, que é cristalino, pega o material de núcleo, que é cristalino, faz uma microencapsulação e a microcápsula não é um material cristalino, é um material amorfo. Já não dá para usar difração de raio-x, porque eu só consigo analisar coisas cristalinas, tá?
E aí, então, joga esse feixe de radiação, esse feixe difunde em várias direções, devido à simetria do agrupamento de átomos. Porque se eu tenho material cristalino, é como se ele fosse vários cubinhos, eu jogo a luz do cubinho e aí, dependendo da quina que a luz bate, né, eu vou ter essa difração da luz. E aí eu vou ter vários picos que são padrão sempre para cada material, certo? Veja, raios X são usados porque tem comprimento de onda de 1 a 100 angstroms, ou seja, da mesma ordem de grandeza das distâncias entre átomos. É uma técnica bem legal, tá? E aí eu vou ter, para um material qualquer aqui, ó, um exemplo, vários picos. E aí, se eu uso um padrão para comparar, eu vou olhar para o meu material e ver se ele bate com aquele padrão. Então, isso vai me ajudar a caracterizar um material em termos estruturais, tá? Então, as pessoas identificam materiais assim. No nosso caso, quando a encapsulação acontece e talvez eu tenha modificação estrutural, que é o caso das inclusões moleculares, que uma molécula entra dentro da outra, então ela vai mudar a estrutura do material, eu sempre vou ficar comparando os espectros para ver se aparecem picos novos, se os picos se deslocaram, porque isso vai significar de fato que alguma coisa aconteceu, ok? Tem mais alguns textos aqui, se vocês querem dar uma olhada. Ó. É uma das técnicas que tem maior prestígio na comunidade científica para estudar estruturas cristalinas devido à sua precisão, enfim. Aí tem limitações, porque o material precisa ser cristalino, então não dá para trabalhar com várias coisas, tá? E aí, para terminar, a gente vai falar desse segundo artigo de microencapsulação de um óleo essencial por spray dryer. E aí, as técnicas de caracterização que eles utilizaram, tá? Escolhi esse artigo porque é de uma super revista atual e eles fazem várias análises de caracterização de microcápsula. Por isso que a gente vai falar sobre ele. Eu vou tirar essa apresentação aqui e vou abrir o artigo direto, certo? Esse Juniper Berry eu não conheço e eu até digitei no Google. Esse trem aqui, ó, baga de zimbro. Não conheço, mas só pela carinha a gente já sabe que é cheio de antocianina, né? E o artigo vai trabalhar justamente com elas, mas enfim. Deixa eu fechar aqui, abrir aqui. Então vamos lá, ó. A microencapsulação do óleo essencial de Juniper Berry tem sido utilizada para a proteção de óleos essenciais voláteis, dando a possibilidade da sua implementação como um agente favorizante e conservante, não preservante, tá? Conservante. O objetivo desse estudo foi encapsular por spray dryer e avaliar a eficiência de diferentes materiais de parede. Então, eles usaram goma arábica, maltodestrina, alginato de sódio e concentrado de proteína de soro nas propriedades da microcápsula. Então, o que eles avaliaram? A eficiência de retenção de óleo, a eficiência da encapsulação, conteúdo de umidade, higroscopicidade, tempo de dissolução, solubilidade, propriedades de densidade. O que é fluabilidade mesmo? Deixa eu só ver o que é isso aqui. Mas eu acho que é fluidez. Vamos ver. O que é isso aqui, Jesus? Fluidez, isso mesmo. Porosidade, tamanho de partícula, comportamento térmico e propriedade de liberação. Analisaram só isso, né? E aí os melhores resultados foram usando goma arábica e maltodestrina 1 para 1. Enfim, a gente vai falar sobre isso já. Vamos lá, toda a introdução do trabalho. Aí aqui materiais, então o óleo essencial, goma arábica, maltodestrina, proteína concentrada de proteína do soro, etanol que utilizaram, hexano, éter de petróleo, lá. Beleza. As análises de CGMS. No nosso caso lá da curcumina,
as dosagens eram feitas sempre em espectrofotômetro. Aqui, as dosagens, pelo jeito, são feitas sempre por cromatografia gasosa, que é muito utilizada para análise de óleo, tá? Então, cromatografia gasosa com o MS, que é para facilitar a caracterização do material. Então, aqui, só as questões do equipamento de CGMS, qual é o solvente, né? Qual é o detector, qual é a coluna, comprimento, diâmetros, as temperaturas, o injetor, tudo bonitinho. Preparação de emulsões, óleo em água. Então, por que ele chama de emulsões? Porque o óleo essencial claramente não é solúvel em água, mas usa-se muito a água para fazer a base da microcápsula. Então, veja. As soluções dos 4 diferentes materiais de parede em água desmineralizada foram preparadas. Então, goma arábica é 20%, uma mistura de goma arábica e maltodestrina 1:1 também 20%, proteína de soro 20%, alginato de sódio 4%. Aquele dia a gente fez 1,5%, ficou bem grossa, né? Imagina 4%. Então, as soluções dos biopolímeros foram mantidas durante a noite a 4 graus para garantir a completa hidratação das moléculas. E a emulsificação procedeu envolvendo a adição do óleo essencial lá do Juniper Berry, gota a gota, na solução de material de parede 10.000 RPM usando um Ultra Turrex. Então, vai gotinha por gotinha e vai agitando 5 minutos para preparar uma emulsão com 5% do material de núcleo e 20% do material de parede. Então, a proporção 1:4. 5 de um, 20 do outro. A segunda fase de emulsificação foi feita também pelo homogeneizador ultrassônico, por 5 minutos. Aqui foi Ultra Turrex, aqui ultrassom. Então, 5 minutos no Turrex, mais 5 minutos no ultrassom, para fazer uma solução, uma emulsão, né, bem ajeitadinha. Beleza. Para ela ficar bem ajeitadinha, é ótimo. Para ela ficar bem dispersa, digamos assim, uma emulsão bem feita. E então as microcápsulas foram preparadas no spray dryer. Então pega essas emulsões e seca no spray dryer. Aqui as condições: temperatura, não sei o que, enfim. Então faz a emulsão e seca da forma que der mais certo. A gente tentou secar a nossa coacervação lá, por exemplo, na estufa, não deu muito certo por conta do papel de filtro, mas enfim, sempre precisamos secar esse material, né? E aí aqui as análises que foram feitas. Opa, desculpe. O tamanho de partícula do material fresco e da emulsão reconstituída. Então, a distribuição de partícula da emulsão fresca. Então, logo após que a emulsão foi preparada, fizeram a análise. E depois de secar no spray dryer, ele reconstitui, ou seja, dilui em água de novo para analisar de novo. Então, a emulsão, logo após fazer a emulsificação lá, foi dosada e ela reconstituída também. Então, reidratando, olha as microcápsulas, mais ou menos 10 centímetros cúbicos de água para obter emulsão 5%. Podia botar em ml, né? Mas enfim. E essas análises aqui são feitas em equipamento, tá? Um instrumento, lá. É um equipamento que faz essa análise. Não tem muito o que fazer, não. Tamanho de partícula e morfologia. Então, aqui, usando um analisador de tamanho de partícula e
Microscopia eletrônica de varredura para ver a morfologia da microcápsula. Aí as caracterizações dos pós. Então, pós-spray dryer, quais análises eles fizeram? A eficiência de retenção de óleo, a eficiência de encapsulação. Então, vejam, a eficiência de retenção de óleo foi definida como a porcentagem do óleo presa na microcápsula depois do procedimento de spray dryer, comparando com a quantidade de óleo inicial que foi adicionada na emulsão. Então, eu botei 2 ml de óleo lá na minha emulsão e depois eu doso o quanto de óleo ficou na microcápsula para fazer a eficiência de retenção. E já a eficiência de encapsulação, ela era definida o óleo encapsulado no material de parede e a quantidade total de óleo liberado na microcápsula. Menina, eu tinha lido isso aqui, ficou meio esquisito, vamos ver. Quantidade total de óleo obtido, SO. O SO é o óleo na superfície, ó. Então, é o óleo total menos o que ficou para fora. Então, é o que ficou para dentro, né? Então, eles fizeram daquele jeito que a gente fez na prática também. Em relação ao total. Análise de umidade usando o método gravimétrico. Então, a OAC, seco em estufa, 105 graus até peso constante. Higroscopicidade é importante para a gente saber se esse pó que a gente obtém depois do spray dryer, se ele forma grumo ou se ele é um pó solto. Então, é uma análise feita em dessecadores. Então, deixa o material lá no dessecador com uma solução saturada de cloreto de sódio ou outro sal. E aí vai medindo quanto que esse material absorve de água com o passar dos dias. Análise de solubilidade. Então, o óleo original, o óleo essencial, não era solúvel em água. Então, eu pego essas microcápsulas e tento solubilizar em água para ver essa melhora, né? Igual a gente fez no artigo da curcumina. Então, veja, 1 grama de microcápsula adicionadas a 25 centímetros cúbicos de água. Agita e aí centrifuga. O que fica no sobrenadante é o que solubiliza, de fato. Tempo de dissolução. Veja, 0,5 gramas da microcápsula adicionado a uma quantidade de água e o tempo para a dissolução completa foi medindo após agitar no agitador magnético. Então, deixa lá e fica olhando, dissolver por completo, eu imagino. Não sei. Flowabilidade, que é a fluidez. 2 gramas dos pós de microcápsulas foram colocados num cilindro graduado de 10 centímetros cúbicos, seguido pela medida da massa e volume da microcápsulas. O cilindro de vidro com o pó foi tampado nos... Ai, gente, não sei. Vou pular esse aqui, que é difícil. Mas vejam, densidade da partícula, porosidade do material. Tem um monte de análise, né? Depois vocês olhem com calma isso aqui. As análises térmicas que a gente já falou lá, de DSC, TGA. Aqui, ó, aquecida, temperatura ambiente até 555 graus por 10 graus Celsius por minuto, para ver como é que o material se comporta. A liberação deles da microcápsula, e aí fizeram análise in vitro, ó. Cadê? Essa coisa de liberação, porque a gente tem feito algumas análises no nosso laboratório de digestão,
né? E aí coloca todas as enzimas digestivas para simular o processo e tal. Questão da liberação usa mais filtro, tipo de diálise, assim, para ver se passa pelas paredes do intestino e tudo mais, para ver se a formação da microcápsula faz com que a partícula consiga passar, né? Então isso são algumas análises que são feitas de liberação. Enfim, vamos ver aqui alguns dados. Aqui só os compostos que eles identificaram no óleo essencial, então são muitos compostos lá pelo CGMS. Depois análise de tamanho de partícula, vamos ver se tem figuras aqui, ó. Qual que é qual? A, B, C, D. O A é goma arábica, o B é a mistura de goma arábica e maltodestrina, o C é alginato e o D o concentrado de proteína de soro. Então, goma arábica aqui, goma arábica com maltodestrina, aqui o alginato e aqui a proteína. Então, se vocês olharem, aparentemente essa primeira e essa segunda, parece que as partículas estão com uma distribuição de tamanho mais uniforme, tanto da emulsão fresca quanto da emulsão pós-reconstituição. Então, significa que o material em pó, que foi obtido depois, quando ele foi reconstruído ou antes disso, né, as partículas desses materiais em água são mais uniformes, o que é importante para processamento de alimentos, por exemplo. Quando eu tenho diferentes tamanhos de partícula, eu tenho material não homogêneo, eu tenho dificuldade de dispersão e posso ter vários outros problemas. Às vezes as pessoas percebem na boca que mastigam um negócio que tem tamanhos diferentes, enfim. Para essa análise aqui, parece que a gente teve esse pessoal aqui, distribuição de tamanho de partícula melhor usando o B, que era a mistura de goma arábica com maltodestrina, né? Mas esse aqui não tá tão ruim. Esse aqui ficou meio esquisito, pós-reconstituído, que as partículas variam de 0,1 micrômetro até 10 micrômetros de tamanho, que é uma variação grande. E esse aqui também tá um pouquinho ruim. A tabela 2 aqui, tamanho de partícula, que é a que eles fazem a média, né? Mais ou menos um tamanho 9 micrômetros, mais ou menos 10,8, mais ou menos 3, mais ou menos 9. A quantidade total de óleo, 16, 16, 4 e 10, então esses dois ficaram com mais óleo. Na superfície ficou bem próximo até, mas esse aqui foi o que ficou com mais óleo para fora, e aí por isso a eficiência dele é um pouco menor que essa, por exemplo. Então os melhores dados de eficiência, ó, 70% de eficiência aqui, 9,45, e aqui de retenção do óleo, esses dois, que é da quantidade de óleo adicionado, quanto que ficou na microcápsula, independente se era dentro ou fora, né? Então, esse segundo resultado aqui, de eficiência, até esse de retenção, de quantidade de óleo total, porque não adianta nada eu encapsular um monte se eu fiquei só com um pouquinho de óleo, por exemplo, né? Esses dados aqui estão corroborando para esses dois. Estão direcionando ou para a goma arábica ou para a goma arábica com maltodestrina. O próximo dado aqui é conteúdo de umidade. Aí aqui, ó, o conteúdo de umidade variou de 4,5% a 8,3%, tá na tabela 3, vamos chegar na tabela 3. A umidade, então, se meu material de núcleo é um material oleoso, normalmente eu não vou ter tanta umidade assim na minha microcápsula ao final. Então, se eu tenho muita umidade, acaba sendo uma coisa um pouquinho ruim. Higroscopicidade, aquela capacidade que o negócio tem de absorver água e aglomerar.
tem um dado meio ruim aqui, os melhores dados aqui e aqui, né? Tempo para dissolver, melhor informação aqui, a gente sabe que a alginato é um saco para dissolver. E a solubilidade, a melhor solubilidade aqui, ó, alginato e esse outro. Então, o único dado que não está ajudando muito esses primeiros, mas já é uma solubilidade mais alta, né, em termos de solubilidade. Em geral, a mistura realmente está se sobressaindo, especialmente aqui, ó, tempo de dissolução, higroscopicidade, que está parecido com o último, e aí por aí vai. Aqui algumas fotos, olha que bonitinhos. Bem característico de material. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, que tá até dando na minha cabeça. Característico de material que passa por spray dryer formar esferas. Mas às vezes essas esferas ou são bem redondinhas ou elas ficam assim, parecendo um maracujá velho. Especialmente isso acontece quando o material de núcleo ele não tem afinidade com água, tá? Mas é bem comum material seco por spray não ficar uma bolinha, ficar bolinha, mas às vezes essa bolinha ficar toda cheia de cavidades, digamos assim, toda meio côncava, né? Mas todas estão bem bonitas. Essa aqui tá um pouquinho estranha, eu diria, mas todas estão bem bonitas. O que mais que temos aqui? Tabelas. Aqui aqueles dados que eu não entendi direito, vou deixar para vocês pesquisarem depois, se vocês acharem interessante. E aqui algo que eu queria ressaltar, que a gente já falou em outras aulas, mas nesse vídeo eu queria falar um pouquinho mais sobre análise térmica, DSC e TG ou TGA, tá? Então vejam aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu acho que aqui tá igual. Só goma arábica, maltodestrina, tá. Então, só goma arábica, por exemplo. Então, nós temos o comportamento, cadê as cores? Até aqui. Só o óleo, que é a linha preta. O GA, que no caso é o material de parede, a linha vermelha. E a microcápsula, a linha azul. Aqui eles não têm o dado de uma mistura simples. Mas o que a gente vê aqui, ó? A gente olha primeiro a perda de massa. Se o material que tem a mistura pelo menos atrasou esse início da degradação térmica. Vejam que aqui 100 graus mais ou menos é quando a linha preta começa a cair. A microcápsula é importante que essa queda inicial se desloque um pouco, mesmo que não seja tão já em cima do material de parede. O material de parede normalmente ele é bem mais resistente à temperatura. Então, a microcápsula deveria tentar levar essa degradação do material de núcleo mais para uma temperatura um pouco mais alta. Parece que acontece aqui, parece que acontece aqui, acontece aqui também para o alginato, acontece aqui também para o soro, mas começa um pouco antes a degradação, mas acontece para todos. E aí no DSC a gente vê as temperaturas que as coisas acontecem, se é um pico endotérmico, se é um pico exotérmico de absorção de calor, de liberação de calor, que é característico de cada material. E é importante a gente comparar, já que aqui a gente não tem a mistura simples, comparar o material, a microcápsula, por exemplo, com o material puro, especialmente o de parede, se ele desviou, se o material de núcleo aconteceu alguma coisa, mas esse material de núcleo aqui, ó, esse óleo, ele tá tão linear que o DSC não tá ajudando muito. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que tá nos slides, mas é de um site que eu peguei, ó. Vou até colocar o link lá. O TGA ou TG, as pessoas usam mais TGA porque TG é uma sigla já utilizada para outras coisas, que é aquela temperatura de transição vítrea, né? Glass temperature. Então, as pessoas, em português especialmente,
nos nossos trabalhos usa-se mais TGA para diferenciar, mas enfim. O TGA é aquela técnica no qual se mede a variação de massa da amostra conforme ela é aquecida. Em geral, conforme a gente vai aquecendo os materiais, eles vão perdendo massa, né? Já o DSC, calorimetria exploratória diferencial ou calorimetria diferencial de varredura, mede a diferença de energia entre uma amostra e um material de referência em função do aquecimento ou resfriamento. Então, se vê em qual temperatura que a amostra funde, em qual temperatura ela cristaliza, em qual temperatura ela degrada, em qual temperatura a água evapora, todas essas coisas, e até essa temperatura de transição vítrea, que é um TG, né, que é a temperatura que o material amorfo deixa de ser duro e fica mais borrachudo, por exemplo. Mas vejam, nesse próximo slide aqui, vou até aumentar um pouquinho. Quando a gente faz o TGA, linha preta, é aquilo que eu estava falando, a partir de quanto começa a diminuir a massa, e tal. Esses dados aqui de TGA, eles podem ser utilizados para obter a derivada disso aqui. A derivada, matematicamente falando, é a inclinação que uma linha tem em determinado ponto. Então, se eu estou aqui na reta, a minha derivada dessa região vai ser zero. Por quê? Porque se eu traçar uma tangente aqui, ela não vai ter nenhuma inclinação. Uma reta que passe por aqui. Se eu traçar uma reta aqui nesse pontinho, ó, eu vou ter uma determinada inclinação negativa, porque ela vai ser assim. Então, se eu passar uma reta aqui também, ó, eu vou ter uma inclinação. Então, as derivadas são inclinações em pontos específicos da reta tangente a esse ponto. E aí, se você pega os dados de TGA e faz a derivada deles, você consegue saber esses picos. E esses picos nos indicam qual estágio ou em qual temperatura exata a coisa está acontecendo. Então, para essa amostra aqui, que teve esse gráfico, se eu tenho 2 picos, que é o que ela teve de DTG, eu tenho 2 fases ou 2 estágios de perda de massa. Eu tenho um estágio inicial, que vai mais ou menos daqui até aqui de temperatura, que eu perco uma quantidade X de massa, e tem um outro estágio de perda de massa aqui, que eu posso caracterizar melhor os meus materiais conhecendo esses estágios. Porque quando eu olho para essa linha original, eu falo, parece que a perda de massa começa a acontecer mais ou menos por aqui, e eu posso ver que temperatura é. Mas às vezes fica difícil eu saber exatamente aonde que isso está acontecendo. Então, com essas derivadas e com os picos, eu consigo caracterizar melhor o estágio. Porque daí eu tenho a temperatura exata aqui, ó, na pontinha de baixo, eu vou saber a temperatura exata que a coisa está acontecendo, tá? Então, esses dados de TGA, de perda de massa, eles são mais fáceis de serem interpretados se a gente usar também a derivada deles. E o DSC, a calorimetria diferencial de varredura, aí é um gráfico que a gente tem picos, que podem ser endotérmicos ou exotérmicos, para baixo ou para cima, absorção de calor e liberação de calor. E aí, de acordo com o material, eu posso saber se ele está absorvendo calor, por exemplo, para, sei lá, para qualquer coisa. Que ele está absorvendo calor porque está acontecendo... É porque eu não sei exatamente de cabeça se a cristalização absorve ou libera calor. Mas enfim, todas as fases que o meu material passa, ele vai exibir um pico. Quando ele funde, por exemplo, quando ele vai de sólido para líquido, ele absorve bastante calor para passar por essa mudança de fase. Então, eu vou ter um pico endotérmico. Quando o meu material libera água, a gente também tem picos de liberação de água. Então, a gente consegue saber na temperatura exata. E aí eu também posso marcar as temperaturas inicial e final de cristalização, de liberação de água ou do que for. Também as pessoas traçam essas temperaturas aqui on-set e end-set
dos processos para entender melhor e caracterizar melhor os materiais. E aí eu comparo essas temperaturas do material puro, do material encapsulado, de uma mistura simples, dos materiais de parede sozinhos, por exemplo, eu consigo fazer várias observações. Se vocês derem uma lida nesse link que eu passei aqui, vai ajudar muito a entender esse tipo de análise, tá? Vamos ver se vai abrir aqui. Como interpretar as curvas de TGA e DSC. Aí ele fala do que é e tal. Aí ele diz que se você traçar uma tangente na reta que a gente... Na linha que eu tenho da perda de massa e ligar com a parte inicial e final, eu consigo encontrar essas temperaturas de onset. Por exemplo, que é a temperatura que ele até traz aqui embaixo, quer ver? Cadê? Ó, TI, a temperatura inicial, a menor temperatura que pode ser detectada no início da variação de massa. TF, temperatura final, a menor temperatura indicando que o processo foi concluído. E T17 é identificado pelo cruzamento entre as linhas e é o início matemático da perda de massa. Esses T17, T7 são bem usuais. E aí ele mostra que nessas temperaturas, ó, é onde se vê os picos da derivada. E aí você compara melhor as derivadas. É mais fácil comparar as derivadas do que as curvas de fato. Essa figura do slide eu peguei daqui, ó. E aí ele fala, o material só tem um estágio de perda de massa, ou o material tem dois, um pequeno e um maior, ou dois grandes, ou vários picos de perda de massa. Ele traz bastante informação legal aqui sobre essas análises que nos ajudam na interpretação, tá? E, gente, eu acho que é isso. A gente tem muito para falar sobre isso aqui. Eu não sou muito especialista em análise e eu espero ter pelo menos ajudado vocês a começar a entender essas análises todas, esses dados todos. E, de novo, que vocês precisarem de mim e que eu puder ajudar, vocês sabem onde eu tô, tá? Desculpa isso ter ficado para 27 de dezembro, mas é isso. Aproveitem as férias e bom trabalho para vocês, um excelente férias e excelente mestrado também, tá bom? Abração, gente!